para que você faça a sua fezinha com responsabilidade, com o link fixado aí nos comentários. Também, ó, com o apoio da Guerap Pacaembu, a melhor academia de São Paulo, academia de palmeirense para palmeirense, é lá onde você tem que treinar. Ótimas condições na sua matrícula se você falar que vem do canal do Facincani. E vem pra cima pra gente falar muito dessa vitória 3-1. Eu quero o seu superchat, hein? Quero a sua participação aqui comigo. Então, por favor, vem pra cá pra você deixar o seu like aqui. Quero que, claro, você não se sinta intimidado. Mande essa mensagem aqui pra gente trocar ideia. Vamos participar. Vem junto aqui pra, claro, a gente fazer dessa live aqui de novo uma grande referência pra vocês. Então, por favor, vem conosco. Vamos arrebentar com a boca do balão. Até às 10 da noite, né? Naquele horário padrão que a gente faz de live, 1h30 trocando ideia aqui, se vocês quiserem, claro. Então, vamos embora, vem pra cima. Tem que tentar também, às vezes, comemorar quando alguma coisa acontece. É óbvio que nada foi perfeito, nada já tá resolvido, agora vai, acabou, tudo com os devidos pés no chão. Palmeiras ainda tem muita coisa a fazer, tem gente para chegar e tem que contratar, sim, senhor. Tem a situação do Veiga, que me parece que hoje, com essa não entrada dele no jogo contra a equipe do São Paulo, já em clima total de despedida. Enfim, tem muita coisa pra gente falar por aqui, tá bom? Mas o fato é, pelo menos o Palmeiras dá ao torcedor num sábado um pouquinho mais de alegria, né? Assume provisoriamente a liderança do Campeonato Paulista, o que é importante, se qualifica para a próxima fase, né? O que também era o mínimo esperado, é uma obrigação o Palmeiras estar nas quartas de final do Campeonato Paulista, e era também uma obrigação ganhar do São Paulo. Porque depois do que aconteceu naquela porcaria de jogo contra o Novo Horizontino, naquele lixo que foi apresentado lá em Novo Horizonte, o mínimo que se esperava, em respeito a você e do outro lado, era que o Palmeiras pudesse ter uma atuação representativa, uma atuação de respeito. E o Palmeiras, pelo menos, teve uma atuação de respeito. E outra coisa, sem essa história de ficar com dó de rival. Porque o Corinthians tá mal, o São Paulo tá mal, o Santos tá mal, vai lá o Palmeiras e geralmente sempre amarra um resultado para tentar não deixar os caras numa condição pior. Que bom! Palmeiras hoje fez a parte daquilo que se espera dele, ganhar de um rival e colocar o rival lá embaixo. São Paulo tem um time hoje horroroso, mal escalado, mal montado, e para mim o trabalho do Crespo no São Paulo já foi. Não há por onde mais evoluir. Para mim, o que o Crespo fez hoje de novo na escalação do São Paulo, os dois melhores atacantes do banco de reservas, uma vergonha. Uma vergonha. E ainda assim, é isso que eu falo, né? De tomar devidos cuidados. Nos primeiros 20, meia hora de jogo, o Palmeiras ainda tomou um monte de susto nesse time do São Paulo, que é fraco. O time do São Paulo é fraco. O torcedor do São Paulo tem que se preocupar muito com a temporada, que o time do São Paulo, da forma que tem jogado, eles têm que tomar cuidado não só no Campeonato Paulista, obviamente a partir do meio da semana no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras fez a obrigação de ganhar do São Paulo. Era isso que tinha que fazer. Chegar, conseguiu o resultado, no segundo tempo fez um jogo mais tranquilo, agora no final o São Paulo com mais ímpeto tentou ali, muito mais na base do coração do que qualquer outra coisa. Também a gente tem que falar da bela partida que fez o Flaco Lopes. Agora, o Flaco Lopes é aquela coisa, é um cara que eu quero ver no segundo semestre. Não adianta agora, primeiro semestre, Campeonato Paulista, tem um monte de gente que se destaca. Um monte de gente. Eu quero ver o cara fazer gol na hora que importa. É jogo contra o Flamengo, é jogo contra o Cruzeiro, é decidir mata-mata pesado de Libertadores. É isso. É pra isso que esses caras... O torcedor do Palmeiras quer isso. Fazer gol em primeira fase de Campeonato Paulista e tudo mais, legal pra caramba, baita jogo, aplaudo, jogou muito bem. Mas a cobrança tem que ser pra quando interessar. É aí que os caras têm que aparecer. Pra que ninguém se empolgue antes da hora e depois não vem falar e porque o cara não aparece. Por falta de aviso que não é, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu ler as mensagens aqui. Já tem o superchat na tela, então o primeiro já tá aqui. Vem participar, o superchat do Marco Antônio. Tá bom? O Flaco jogou muito bem, Maurício e Piquerez jogaram bem. O Piquerez, olha, você tem que analisar por dois lados da moeda também. O Maurício da mesma forma, tá? Mas os chutões continuam e o São Paulo sempre freguês. Eu hoje, sinceramente, não vi o Palmeiras dar muito chutão. Eu, sinceramente, hoje não vi o time dar muito chutão. Olha que curioso. Você falou do Maurício, Piquerez, eu vi que acho que eles fizeram uma partida protocolar. Nada demais. Mas eu não vi o Palmeiras dar chutão.
Foi um jogo melhor. O Palmeiras tentou sair mais com a bola, justamente pelas presenças do Marlon Freitas e do Andréas Pereira. Então, diferente de você, eu acho que hoje o Palmeiras tentou, tá bom? Tentou jogar um futebol completamente diferente do que a gente acompanhou no meio da semana diante do Novo Horizontino, tá bom? Olha aí, olha só quem tá aqui, Dave Mustaine Palestrino. Ué, mas com o avatar do AC/DC. Te espero no meu show, tomara. Assim que eu quero, né? Não ressuscitamos o São Paulo, fim de jogo não precisava ser tão pressionado. O Veiga vai embora? Já nós vamos falar muito ao respeito do que está acontecendo com a situação de Rafael Veiga e também o América do México, tá bom? O Said Silva elogiando o Marlon Freitas, que fez um jogo como tem que ser um manual. Um jogo em que o cara faz o simples e o objetivo dentro de campo. Um líder em campo. Sousa de titular não tem sentido. Agora, muita atenção com essa defesa. Perfeito. A bola passa na área defensiva e gol do adversário fora os sustos. Porque o São Paulo é um time ruim. É o que eu falei pra vocês. O time do São Paulo é ruim. O time é fraco do São Paulo. O time é mal montado, mal escalado, mal desenhado, é tudo. E aí, quando você tem um time melhor, vai começar brasileiro. Você vai pegar equipes talvez mais preparadas do que o São Paulo, com mais condição. Se tem uma zaga exposta do jeito que estava, a partida do Gustavo Gomes hoje deu medo da partida do Gustavo Gomes, né? Da mesma forma, a bola aérea nas costas do Piquerez é um Deus nos acuda. O Kelvin da mesma forma. Não é só, jogar pra frente e vamos lá. Não, você tem que ter um equilíbrio defensivo. Se não fosse o Bruno Fux em alguns momentos, a zaga do Palmeiras, e por isso que eu falo, falta também um camisa 5. O Marlon Freitas e o Andréas são dois jogadores de meio campo pra frente. Não são jogadores pra marcar. São atletas em que eles têm que ter um parceiro de marcação e eles coordenarem as ações criativas. Aí sim, vocês vão ver o melhor futebol desses caras. Então, obviamente, porque o Palmeiras não tem o camisa 5 de ofício, e o único que tem no elenco, que no caso é o Emiliano Martínez, é horroroso, aí fica com esse tipo de improviso que, tudo bem, no jogo esse contra o São Paulo, deu certo, mas eu quero ver, às vezes, se você pegar um adversário melhor, que vai saber explorar essas fragilidades do Palmeiras. E tem que falar assim, não é porque ganhou que não tem que ficar apontando alguns problemas do Palmeiras. Agora, me chama muito a atenção uma outra coisa, tá? A partida do Marlon e do Andréas foi ótima, tá? Dos dois jogadores, tanto do Marlon como do Andréas. Mas, olha que curioso. O Abel não falou tanto do Larson e do Pacheco, dois moleques, e que não sei o quê, e parará e piriri, que são as soluções que vai com eles. Por que hoje não entraram em campo no segundo tempo? Né? Eu achei muito estranho isso. Eu achei muito estranho. Essas não entradas de dois jogadores que poderiam até fazer justamente esses blocos para o Marlon e para o Andréas. Entrou Emiliano Martínez, a troco, que é um jogador que todo mundo vê que não tem sal. E a gente viu Deus nos acuda no final do jogo, né? Com a entrada dele, o Veiga e tudo mais. Então, assim, gente, é o que eu falo, é um negócio que me chama a atenção. Vitor Roque entrou bem, o Felipe Anderson, no pouco que conseguiu ali, né? Não comprometeu, pelo menos se mostrou um pouco mais atento do que terminou a temporada passada. Agora, os outros três reforços, né? O Veiga, a gente não notou em campo na entrada, por isso que eu tô falando que tem que falar da situação dele. E entrar Luiz e Emiliano Martínez, sendo que você tem o Larson, Luiz Pacheco, para tentar compor um pouco do meio, era justamente para você travar esse ímpeto final do São Paulo, entendeu? Então, só me chama a atenção esse tipo de coisa aqui. Vamos lá. Mais uma mensagem aqui do Ale Reis. Um bom jogo, mas depois de 2025 não dá para achar que tá tudo ganho. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Bom jogo, tem que elogiar, mas tem que sempre ter os pés no chão, tá? Maurício, mesmo fazendo gol, ainda não me convenceu a ser nível Palmeiras. Mas é verdade. Mas, enfim, uma boa vitória. Um abração para você, meu caro Ale Reis. E é verdade, tem que ter os pés no chão. Outra coisa, o gol do Maurício foi um frangaço. Foi um peruzaço. Caiu errado, atrasado desse outro goleiro super valorizado, o Rafael do São Paulo. O goleirinho limitado. O goleiro limitado que é esse Rafael do São Paulo. Tudo cai atrasado. O chute do Maurício foi um traque. Ele fez o gol? Fez.
Mas ô colaboração também do goleiro do São Paulo. Tem que falar que o goleiro do São Paulo deu uma baita contribuição para que o Maurício fizesse o gol dele. Tá bom, Ale? De resto, sempre pés no chão. O Caio César, se eu acho que o Abel abafa o potencial do Alan. Quando você coloca um jogador como o Alan para toda hora ter que ficar fazendo função muito mais de marcação e no corredor interno e esquecendo de você deixar o jogador para ser um ponta ofensivo com espaços, com velocidade, é natural que ele vá jogar menos do que se espera. Inclusive, estava até acompanhando o Veloso na transmissão e o Veloso falava a respeito disso. Pô, solta o Alan, deixa o Alan jogar como ponta, deixa o Alan se desenvolver como um jogador a ser muito mais agudo, a ser muito mais ofensivo. Então, toda hora você ter o Alan para ficar fazendo função tática, quem tem que fazer função tática são os volantes, o lateral pela direita, o zagueiro que vai atuar pela direita. Esses caras têm que trabalhar em cima do corredor. Você não pode pegar o Alan e ficar baixando o moleque para fazer dobra de lateral praticamente lá na linha de base, junto com o Kelvin. Você vai matar o futebol dele. Então, Caio César, nessa avaliação você tem razão. Acho que o Abel é um cara que ele é extremamente conservador com jogadores ofensivos e deveria soltá-los muito mais para ter uma função mais aguda, mais dinâmica, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Neto Veiga, jogo seguro do Carlos Miguel, falta melhorar a saída de bola, mas temos um goleiro, um abraço facinho, que ele é um bom goleiro, tá em franca evolução, não tenha dúvida alguma, não dá. Carlos Miguel, de qualquer crítica que o Palmeiras receba nesses últimos tempos, muito dessas críticas não deve recair, claro, ao Carlos Miguel, tá bom? Vamos lá, Matheus Scher, finalmente, bora estrear os pitacos de 2026. Kelvin do primeiro tempo não serve para a Série A2. O do segundo tempo é para jogar Copa. Pois é, um lateral construindo por dentro, se aproximando da criação.